Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Rico Mais e ao Papo de Day Trade falando sobre Price Action. Então vamos lá, para que essa aula não fique maçante, eu vou fazer algo bem prático, voltado para dentro do gráfico apenas, sem nenhum tipo de apresentação teórica, né? Então vamos começar, acho que pelo princípio básico e único, né, do que seria o Price Action. Primeiramente, que Price Action é a movimentação do preço, ação do preço, né? Na tradução livre seria ação do preço. Enfim, a movimentação que o preço está fazendo é entender, procurar entender que o preço ele tem padrões de repetição que nos possibilitam leituras, né? Assim como a gente tem, né, apenas em um candle, né, a gente pode pegar e falar, né, se eu tivesse com pessoas ao vivo falar assim, ó, que candle é esse, né, o martelo, né, a estrela invertida, né, então shooting star, né, a estrela da manhã, engolfo, enfim, a gente tem uma série de padrões de repetição, por exemplo, dentro dos candles, que também acontece, é claro, dentro da movimentação do preço do mercado, né? Na teoria de Dow, né, a gente não estuda que Dow, ele dizia que o preço ele se move em tendência, né, e contra tendência, que seria a correção, né? Então flexão, inflexão, flexão, inflexão, e dentro de cada ciclo, né, cada ciclo de movimentação, a gente tem uma determinada força sendo colocada ali até o ponto da falha e da reversão daquela tendência. Então, dentro da movimentação, não só da tendência, mas também da lateralidade, há padrões que nós podemos estar nos preparando melhor para entender o que a gente pode vir a buscar, né? Então, se o preço ele não faz aquilo que nós estamos prospectando dentro da movimentação do preço, dentro do Price Action, nós não vamos procurar abrir nenhuma operação, né? Então isso acaba fazendo com que a gente tenha sempre entradas muito bem qualificadas. A gente tenta sempre qualificar, né? Fazer um checklist para fazer essa entrada, né? Entender que tem que estar tudo muito bem enquadrado para que a gente possa procurar. Então, a leitura do preço, né, a leitura do Price Action, nada mais é do que você começar, né, vamos pegar aqui nessa situação aqui de mercado, entender que uma barra, a barra em si, ela pode te dizer muita coisa, desde você analisar a formação dela, você olhar para uma barra e entender como que está sendo a formação dela, e muitas vezes até fazer uma brincadeira que eu comecei a fazer há muito tempo atrás comigo mesmo, né? E de brincadeira virou algo assim de estudo sério até para mim, que é tentar adivinhar, né, a formação do box, do candle, né? Esse candle vai fechar forte, não, esse candle vai fechar um doji, vai virar um martelo, isso. Tentar fazer isso, principalmente em replays de mercado, para entender a formação de uma barra, para entender o que ela pode estar me passando. É lógico que lá no início, principalmente, era por causa dos tempos gráficos curtos que eu queria usar para operar, que eram os minutos, né, os 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, enfim. Operei dos 5 até 1 minuto, operei todos ali, né, 2, 3, 4, 5, enfim. Então, era para isso que eu estudava. Hoje, o candle, tudo aquilo que eu estudei de candle, tudo aquilo que eu aprendi de candle stick, eu trouxe para o gráficos longos, 60 e 15 minutos, para que tenha um direcional baseado no que todo o mercado está analisando, né? Principalmente os players, né? Principalmente quem opera pesado no mercado financeiro, para quem domina, né, o mercado financeiro, faz com que o preço se movimente, né, que é os players do mercado, os tubarões aí. Eles usam muito esses tempos gráficos, né, 60, 15 minutos, as mesas operadoras, né, usam muito isso daí. Então, a leitura de uma barra pode ajudar demais a gente entender o que o sentimento do mercado está ali, naquele momento, né, no momento dessa barra ou dessa barra, né, enfim.
Porém, quando você começa a juntar as barras, você começa a entender que temos movimentações o quê? Movimentações de perna, né? Ó. Então a gente começa já a entender que ó, a gente teve uma pernada, o preço voltou, querendo ou não, aqui ele fez um topo duplo, né? Era para pensar em venda? Sim, só que a venda falhou. Só que a venda falhou aqui ó, nos 60 minutos. Então a gente teve tempo para poder sair no zero dessa operação, por exemplo, se quisesse alongar demais essa operação vendida, né? Se quisesse buscar o fundo anterior. Porém, quando o preço ele volta aqui, a possibilidade maior é o quê? Que ele falhe aqui ou que ele rompa. Aí sim vem o quê? Você ir aumentando cada vez mais o gráfico, né? Tirando o zoom, como eu gosto de falar, para entender o quê? Que você tem microciclos de movimentação de mercado, porque isso aqui é um micro ciclo de movimentação. Ele acabou se fazendo lá em cima, terminando lá em cima, então ele fechou até o ciclo mais alto, enfim, mas é um microciclo que está dentro do que? De um ciclo maior, que vai estar dentro do que? De um ciclo maior, e assim vai indo. E assim os ciclos de mercado vão se fazendo. Dentro do que? Dentro da constituição de barra, dentro da constituição de perna. E agora, vou dar um exemplo para vocês verem, né, que é bem interessante. Que a gente tem lá, né, na teoria de Tal, associada a ela, né, Elliott fez os estudos, né, que levaram ao quê? Levaram ao fractal 5.3. Então, Elliott ele viu que nessa movimentação aqui, em amarelo, grande, né? A gente tinha uma movimentação menor, né? Que representava, é claro que aqui não tem, né, ainda essa movimentação, vocês já vão entender porquê, mas tinha uma movimentação em 5 pernas na tendência, 6 pernas, né, na correção. Então, dentro daquele ciclo de Dow, Elliott entendeu isso. E Elliott, né, ele fez os estudos dele, foi longe bastante dentro desses estudos, né, ele, se eu não me engano, a teoria das ondas de Elliott tem 34 contagens possíveis, então devia ter parado aqui no 5.3, que tem um efeito muito grande para o mercado. Vai funcionar sempre de uma maneira lógica? Não, a gente tem que estar sempre contextualizando o mercado, entendendo que o mercado ele faz aquilo que ele bem entender, só que a gente consegue enxergar dentro dele determinados tipos de padrões, e a partir desses padrões a gente consegue se preparar para uma possível movimentação, e aí trabalhar essa possível movimentação. Se o preço reverter ali, você não vai operar, isso é simples. Então é como eu disse no início do vídeo, você acaba controlando a sua ansiedade, controlando seu excesso de cliques, você começa a filtrar cada vez mais as suas operações e trabalha sempre com poucas operações no dia e geralmente muito certeiras, muito objetivas. Que, por exemplo, aqui então vamos continuando falando do fractal 5.3. Olha só que interessante, né? Então, fractal 5.3, fractal 5.3 nada mais é do que 5 pernas na tendência, 3 pernas na contratendência. E aqui, então, a gente vai ter um ciclo de Dow? Tem um ciclo de Dow. Perna, correção. Então, tudo isso é contexto de mercado. Tudo isso é price action. É análise pura e crua. Ah, Fábio, mas o que isso vai me ajudar a operar o day trade? Por exemplo, vamos lá. Quando você olha aqui, né, vamos dizer que você está nesse dia aqui, ó, nessa movimentação, nessa abertura do dia 31 de março aqui, ó, né, aqui, nessa abertura aqui, ó, nessa barra. Vamos dizer que você está nesse dia operando. Quando você olha aqui para trás, você vê como que foi a movimentação do dia, como, né, do preço até então. Você vê os tamanhos das barras, o que aconteceu a partir delas, né? E de repente você conta, perna 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, nesse ponto do mercado, nessa região de resistência, você não vai estar procurando comprar. Você vai procurar vendas. Quer dizer que pode ter acontecido vendas? A gente não sabe.
Pode ser que o preço caia e não te dê nenhuma oportunidade de entrada, é normal isso acontecer. Pode ser que o preço suba e não te dê nenhuma oportunidade de compra. Isso é comum de se acontecer, e a gente tem que ter a calma e a paciência de esperar o preço nos dar uma oportunidade e aí sim operar, e não sair operando e principalmente, né, gastando, né, nosso capital geralmente à toa, porque acaba tomando muito stop e devolvendo muito capital. Vamos ver aqui onde é que tá o quadradinho que eu coloquei lá nos 60 minutos. Aqui. Então vamos ver se teve alguma movimentação aqui que daria para a gente entrar dentro do método Renko Mais, por exemplo. A gente conseguiria nessa região. Aqui difícil entrar, não é fácil você entrar aqui nesse topo, mais alto ainda, tá rompendo. A abertura do dia aqui, ó. Então o preço movimentou, veio o topo mais alto, só que aqui você já começa a ter os sinais que você pode trabalhar a venda, né? Você pode estar trabalhando ela. Aqui a gente tem uma falha de rompimento de 2 boxes. E logo na sequência, teve um bear de ignição aqui que o preço caminhou bem. Do bear até o fundo, até o preço ter uma resposta um pouco mais alta na compra, o preço andou 470 pontos, 475 pontos. Aqui teve 5 boxes, ou seja, a gente não tem nenhuma correção de 5 boxes dentro do método, porém pela análise de price action você poderia sim, porque aqui, ó, as pessoas gostam tanto, né, das figuras, né, mas nem sempre trabalham o momento que tem que ser trabalhada a figura, né, que, por exemplo, no ombro cabeção você tem que estar vendendo aqui e não no rompimento da linha de pescoço, porque quem vendeu, né, rompimento da linha de pescoço aqui embaixo foi aqui, vendeu o BR ali, ó, fez o scalpzinho, 175 pontos, mas quem conseguiu vender aqui, entendendo a movimentação do preço, fez 370 pontos. Porém nossas entradas boas, ó, foram aqui, e aqui a gente também tem, ó, uma correção de 4 boxes, então a gente teve falha de rompimento de 2 boxes, e aí aqui uma segunda entrada, uma falha de rompimento de 3 boxes, onde deu início ela 270 pontos e foi mais de 1000 pontos aí para baixo só nessa primeira movimentação aqui. 1.500 pontos, ainda um pouco mais, né? Bem, na verdade, nossa, foi bastante, né? Foi bastante mesmo desde essa falha lá. Foram 2.500 pontos desde essa falha. Teve aqui essa outra entrada aqui nessa correção de 4 boxes aqui também bem interessante. E tudo isso dentro do dia 31 de março. Esse aqui, ó, o momento aqui, meio-dia, o final aqui 2h47 da tarde, né? Então ainda você também tem aqui, né, uma correção de 2 boxes, aqui já mais uma correção de 2 boxes. Então para vocês entenderem que a movimentação do preço lá nos 60 minutos sim vai te auxiliar, a leitura, né, e todo entendimento que você tiver de candle vai te auxiliar, vai te auxiliar, desde que você tenha contexto, né? Desde que você procure entender esse contexto, aí você vai caminhar sempre no melhor direcional do mercado, que é procurar o que o preço está fazendo. Você pode colocar indicadores para te auxiliar? Pode, você pode, né, trabalhar os indicadores que você achar mais interessante. Por exemplo, que nem aqui, né, nessa tela minha eu tenho o Bollinger 21 períodos exponenciais, tá? E o CCI, né, o meu CCI aqui, se eu não me engano, é o 55 que eu uso, é isso aí, 55, às vezes eu uso 34, às vezes 55, mas eu usaram muito 55. E qual que é o momento, né, do CCI interessante, auxiliado pelo Bollinger? É aqui, ó, bem nesse momento aqui, onde o preço ele vem lá da banda de cima, toca, a banda já está mais acima, querendo formar algo mais interessante, mas a partir da compra mesmo, ele nos demonstra isso já, bem dado lá, o preço já está confirmando, o indicador já está confirmando, todos os indicadores estão confirmando, os indicadores estão abrindo, né, o indicador de volatilidade está abrindo, o oscilador está caminhando
de níveis de sobrevenda, né? Então ainda não está sobrecomprado, ou seja, está no momento da compra mesmo, está no momento de caminhar para esse posicionamento. Então pode auxiliar? Pode, mas a leitura vem daqui, vem do price action, vem de você entender a movimentação do preço. Ah, Fábio, mas como é que você entende que aqui é uma reversão de mercado? Ah, então você faz pelas movimentação das pernas, né? Você vê pelo início, né? Ó, toda as pernas aqui, ó, a gente teve grande barra, perna, grande barra, perna, grande barra, perna, grande barra, falhou, grande barra, falhou, começou a falhar. Então as grandes barras começaram a falhar. Aí a gente teve uma imensa barra. Até então, se você analisar daqui para cá, você não teve nenhuma barra tão grande quanto essa. Não teve nenhuma outra barra tão grande quanto essa aqui. Então, quando você tem uma barra muito grande, você tem que analisar o contexto onde ela está. Onde que ela está posicionada? Está posicionada lá no início na pernada? Ou ela está posicionada no final da pernada? Porque a partir dela pode acontecer o quê? Falhas. E aí vem uma movimentação climática, que é isso aqui. Você tinha você teve um movimento de compra aqui. Preço totalmente lateral, movimento de compra. De repente ele voltou querendo romper e falhou. Falhou com uma barra de sinal muito boa de compra, uma barra de entrada interessante, uma correção rasa, e aí o preço começa a ir trabalhando. Então, conforme o preço vai ir trabalhando, como é 60 minutos, você pode ir acompanhando toda essa movimentação e entendendo que a partir daqui, por exemplo, você já poderia pisar o pé no freio na questão de querer comprar, porque já começou a soltar muito doji, muita sombra, né? Por mais que ainda o preço trabalhou a compra nesse dia, mas você também teve venda, porque você vê o tamanho das sombras que se teve. Então assim você vai trabalhando. Nesse dia aqui, ó, a gente teve uma barrinha de venda em cima do que? De um suporte minoritário. Ó. Opa. Essa mínima aqui, ó, é um suporte minoritário. Foi aqui, falhou, uma grande barra, ó, saiu o comprador. E são 3 horas aí podendo comprar. Então tudo isso nos leva para onde? Lá para o Renko. Para a gente vir procurar no Renko, trabalhar esse direcional de 60 minutos, trabalhar o direcional de 15 minutos, trabalhar essa leitura da barra a barra, das pernadas, do ciclo de mercado. Você pode fazer o que para também trabalhar tudo isso, né? Você pode fazer os desenhos, né? Que eu gosto muito de fazer, né? Gosto de desenhar, eu sempre desenho muito no dia a dia, quando eu estou analisando, quando eu estou fazendo dia a dia. Então eu costumo desenhar muito. Por exemplo, aqui a gente tem uma wedge, uma cunha. Cunha geralmente rompe, né? 60% das cunhas aí, 70% das cunhas rompem a favor da linha de tendência, né? Então a linha de tendência aqui desse momento está aqui. É essa aqui, que é uma linha bem mais longa, né? Ela vem lá de cima. É uma linha que vem lá de cima. Então aí a gente vê que tem essa cunha, né? Tem essa cunha em formação aqui. E essa cunha rompeu a favor da linha de tendência. Aí tem a base da cunha, que você pode projetar também. Esse é a gente fazer um cluster para determinar alvo. Isso também tem muita gente que usa, tem muita gente que faz. Olha lá, topo é o teste de topo, é o que? É o fim do ciclo de mercado. Tendência de baixa do ciclo de mercado, momento de lateralidade, tendência de alta do ciclo de mercado. A mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Tendência de alta do ciclo de mercado, desse movimento aqui, lateralidade, tendência de baixa. Parou, voltou. Isso tudo dentro do que? Dentro de uma movimentação de tendência, que vai ser um fractal 5-3. É provável, né? Tá com cara de tentar ser um fractal 5-3. E aí termos algum tipo de falha nesse topo, nessa região aqui. Aí ele volta e pode ser que ele falhe, reverta, faça o ABC apenas e tente novamente voltar para a tendência de alta. Entre numa lateralidade maior, mais ampla, enfim. Aí é o preço que define isso, porque também a gente tá numa movimentação de perna 1, 2, 3, 4, 5, né? Se a gente olhar aqui, a gente está numa grande movimentação de baixa,
onde a gente pode ter o que agora? Um ABC para depois voltar. Então, tudo isso, price action, leitura, né? Então, todos esses tipos, tudo isso de leitura, ela vai te auxiliando no dia a dia a você procurar o tempo gráfico longo e aí sim, ali no Renko, procurar operar. Vamos, por exemplo, então pegar depois dessa barra aqui, ó, dessa grande barra compradora, vamos olhar essa região aqui, ó, se teve algum padrão de boxe interessante, se aqui teve algum padrão de boxe. Aqui é difícil a abertura que o preço correu, e até essa última aqui, porque querendo ou não, essas barras, né, que tem aí 500, 570, dá para pegar aí, acho que boas pontuações. Vamos lá no 10R, para que faça sentido, né? Então, ó, a gente vê que sim, a gente teve, ó, faro de rompimento de 2 blocos. Olha só que entrada mais bacana essa aqui, né? Entrada muito boa, ó. Essa entrada, ó, ela deu aí 550 pontos, essa operação. Aqui, novamente, ó, a gente tem o preço em tendência. Agora a gente pode usar o bull. Olha esse bull, bacaníssimo esse bull aqui. Bull de início de perna, né? Que é o bull que eu chamo de ignição. O preço andou 650 pontos até a máxima. Ou seja, você pega aí 400, 500 pontos, botou no bolso, meta do dia, acabou. Vai fazer qualquer outra coisa, desliga a plataforma e vai fazer qualquer outra coisa. E você ficou aí posicionado 40 minutos aqui, né? Nessa posição aqui, se você ficou um pouco menos, ficou 24 minutos. Então assim, uma minutagem, né? Um tempo razoável para quem quer pegar aí 500 pontos para mais, né? Para quem opera como eu, que pega 250 a 300 pontos, está aqui, ó, nessa movimentação aqui, 10 minutos, 300 pontos. Aqui, vamos ver, 250 aqui já demorou mais porque é o início da tarde, né? 300 pontos já demorou 25 minutos. Então também tem a questão, é claro, né, do horário, mas são entradas limpas, né? São entradas que o preço começa a caminhar. Aqui a mesma coisa, ó, também. Apesar que aqui um pouquinho mais complexo, porque acabou rompendo o fundo anterior. Porém ele rompeu o fundo anterior e microfundo duplo mais alto. E aí, mais essa movimentação, né? Então aqui já no final do dia, né? Claro, não é simples pegar essa movimentação no final do dia aí, mas deu 470 pontos, né? Serve muito mais para exemplo do que propriamente, né, momento de horário. Porém, para mostrar para vocês que sim, quando você faz uma análise objetiva do preço, através da análise de price action, né, que você tem cautela para tomar a sua decisão, explora isso, você consegue sim fazer boas operações, você consegue extrair capital do mercado usando o método Renko Mais. E para quem quiser aí, tá aberto o treinamento, day trade, né, as inscrições até agora aí o dia 14/5 aí tá abertas as inscrições. Para maiores informações aí eu deixo o link abaixo aí do canal do Telegram, do site, deixo o meu e-mail pessoal, o meu e-mail profissional, tá? Para que você possa estar entrando em contato se você acha que o método do Renko Mais é o método ideal para você aprender a entender a movimentação do preço e desempenhar um bom papel aí, desempenhar boas estratégias dentro do gráfico e aí assim extrair capital não só no day trade, né, começando pelo day trade, apesar que o caminho correto seria começar mais pelo longo prazo, mas se é o caminho escolhido pela maioria aí, você vai começar pelo day trade também, então tem que tentar começar da melhor maneira possível, com o melhor foco possível, para que não desenvolva vícios de mercado, que olha, eu vou falar para vocês, é complicado. Eu tenho trabalhado aí há alguns anos já como professor de day trade, eu vejo que é muito complexo você eliminar vícios de mercado. Tem alguns alunos meus que têm esses vícios e é bem complicado mesmo. Beleza? Então, no mais aí, obrigado sempre pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Antes de mais nada, é claro, né? Se gostou do vídeo, dá um like aí pra mim, ajuda a fortalecer o canal também, beleza? Valeu!